Rádio Matosinhos Online. De Matosinhos para o mundo. 21h53 está na sintonia da Rádio Matosinhos Online. Eu sou Adelino Costa. Então, para todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos à Rádio Matosinhos Online. Dois candidatos apresentam-se às eleições do Leixões Sport Clube no dia 17 de fevereiro do ano 2017. A Rádio Matosinhos Online, hoje no seu programa Claramente Falando, até às 23 horas, penso que iremos um bocadinho mais, já que comecemos o nosso programa um pouco mais tarde, mas isso também não tem grande importância. Hoje no programa Claramente Falando iremos até terminarmos este programa, com certeza que nunca será ou nunca ultrapassará para além da meia-noite. Recebe aqui o candidato José Manuel Teixeira à presidência do Leixões nesta segunda-feira, 6 de fevereiro do ano 2017. E pode nos ouvir no site da internet www.radiomatosinhosonline.pt. E no dia 13 deste mês, ou seja, de hoje a 8 dias, recebe o candidato Duarte Anastácio, candidato da lista A à presidência também do Leixões Sport Clube. José Manuel Teixeira garante Leixões na Primeira Liga em 2 anos, se for eleito presidente do Leixões Sport Clube. Dentro de momentos, aqui na sua Rádio Matosinhos Online, apresentará o seu projeto para o futuro do clube. José Manuel Teixeira, um antigo atleta e dirigente do Leixões, que esteve nos mais recentes momentos altos do clube, vai candidatar-se à presidência do Leixões. Atualmente, o clube é dirigido por uma comissão administrativa que cessa funções e que só continuaria até às eleições se não houvesse mais candidatos, o que não é o caso, uma vez que há uma lista B liderada por José Manuel Teixeira. Sabemos que José Manuel Teixeira já confirmou a notícia da sua candidatura. Vai candidatar-se porque já tem os apoios reunidos e está em condições de responder aqui na Rádio Matosinhos Online a uma série de solicitações que o levaram a avançar. José Manuel Teixeira vai lembrando que é o Leixões que está em causa porque está a passar por momentos difíceis e é preciso reerguê-lo. Os leixonenses têm força para isso e ele será mais uma ajuda. Diz o candidato sem medo do que vai enfrentar. Ele sabe que a situação é mesmo complicada, mas não pode dizer que não ao clube, nem às pessoas que o procuram ou que o procuraram para tomar esta decisão. José Manuel Teixeira, como presidente e como administrador, esteve no Leixões entre 2000 e 2007. Tempos em que os leixonenses estiveram em momentos altos, como a final da Taça de Portugal, a subida de divisão e até a presença na Liga da Europa. A história que ajudou a construir será, com certeza, uma das armas do candidato à presidência do Leixões, para além do crédito que tem junto dos leixonenses. José Manuel Teixeira, seja bem-vindo ao programa Claramente Falando. Agradeço a sua presença na Rádio Matosinhos Online e vamos falar da sua candidatura ao Leixões Sport Clube. Programa que tem a apresentação deste vosso amigo Adelino Costa, mas antes de entrarmos na entrevista com o meu convidado, quero saudá-lo, Sr. José Manuel Teixeira. Muito boa noite. Boa noite, Adelino Costa. Obrigado pela sua presença na Rádio Matosinhos Online e vamos conversar para todos os ouvintes que nos sintonizam. No entanto, gostaria que nesta entrevista, Sr. José Manuel Teixeira, falasse um pouco de si enquanto pessoa, mas também como desportista. Pode ser? Com certeza. Vamos em frente. Quero agradecer, portanto, desejar uma boa noite a todos os ouvintes e agradecer este convite da Rádio Matosinhos Online. É um prazer e é um gosto estar aqui a conversar com o Sr. Adelino Costa, já da longa data, já conversámos muitas vezes e também conversámos sobre o nosso clube. Em relação àquilo que eu acho e a razão da minha candidatura, é uma candidatura, aproveitando também para falar um pouco da minha vida, o porquê desta minha candidatura. Como disse muito bem, esta decisão foi uma decisão que não foi fácil. As pessoas que me procuraram sabiam efetivamente que eu já estava numa situação bastante pacífica, acompanhando sempre a vida do meu clube, mas não fazia neste momento projeções para me candidatar ao meu clube. Olhando à situação em que ele se encontra,
é evidente que eu nunca poderia voltar as costas num momento difícil, já fui assim há uns anos atrás, e evidentemente que eu estarei sempre disponível para ajudar o meu clube em qualquer circunstância. É evidente que sei que é uma tarefa difícil, uma tarefa bastante complicada, mas, como disse atrás, já noutros momentos também o era, eu consegui e fiz deste clube um grande clube. Acordei efetivamente um clube que estava totalmente adormecido e fiz deste clube um clube gigante, um clube que efetivamente deu muitas alegrias aos nossos sócios, não só aos nossos sócios e adeptos, e também ao Conselho de Matosinhos. Eu pessoalmente, como disse, tenho uma história no ativo profissional, no foro profissional, que me orgulho muito. Fui atleta do clube durante muitos anos, depois tive uma vida profissional com algum sucesso e obviamente que quando abracei há uns anos o projeto foi uma aposta pessoal, mas sobretudo uma aposta de um lanchonense que cresceu e viu muitos momentos bons e outros menos bons, e tive a possibilidade efetivamente de ajudar o meu clube numa hora difícil, numa hora que realmente muitos de algumas pessoas estiveram afastadas nessa época do nosso clube, e eu, ainda jovem, lancei-me a um desafio difícil, prejudicando a minha vida pessoal em prol do nosso clube, e fiz-o com todo o gosto e com todo o orgulho, no sentido de querer que o nosso clube tivesse momentos como tivemos de alegria, e é nesta perspectiva que eu volto novamente a me candidatar. Portanto, eu muitas das vezes prejudiquei muito a minha vida pessoal e familiar, mas fiz-lo com muito sentido de responsabilidade, fiz-lo num sentido de querer ser mais um a ajudar o nosso clube, e é nessa perspectiva que eu mais uma vez estou e quis abraçar esta minha candidatura. Muito bem, Sr. Presidente, Sr. José Manuel Teixeira, vou-lhe pedir que responda naturalmente às minhas... Eu tenho uma quantidade de questões para lhe colocar, gostaria que respondesse às questões que eu lhe coloco, de forma a também não nos perdermos nas questões que eu tenho a seguir para lhe perguntar. Começaria já por lhe perguntar, Sr. José Manuel Teixeira, depois de ter sido Presidente e Administrador, esteve no Leixões entre 2000 e 2007. Pergunto-lhe qual a razão da sua candidatura quase 10 anos depois? Sem dúvida, como eu disse há pouco, não estava nas minhas previsões lançar-me novamente numa candidatura, mas estou a fazê-lo numa missão de uma missão de leixonense, e de uma missão também sentindo efetivamente que o meu clube precisa neste momento da minha participação ativa, como tive há uns anos. É evidente que, como disse atrás, sabendo das grandes dificuldades que o nosso clube atravessa, como disse, não posso de todo virar as costas a um período dificílimo que o clube se encontra. Por isso, estou de corpo e alma neste projeto, com a convicção que vou voltar novamente a que o Leixões consiga novamente os eixos que conseguimos anos atrás, não só, até porque, como sabe, a minha candidatura é uma candidatura ao clube, e o clube tem várias carências, e uma delas é no aspecto financeiro, a principal, mas também de infraestruturas, e é aí que eu me vou lançar de forma a que daqui a nos próximos tempos o nosso clube possa reunir condições suficientes para que as nossas equipas de formação e não só tenham excelentes condições, que neste momento não as têm, e é nessa vertente que a minha candidatura vai ser muito forte. Muito bem, nós lá iremos a todas essas questões, mas gostaria de lhe pedir, Sr. José Manuel Teixeira, para nos lembrar quem o acompanha na sua candidatura. Escolheu as pessoas que melhor garantia lhe davam para o sucesso nas eleições do dia 17 deste mês. Quer lembrar quem são e qual o desempenho de cada um deles no caso de ser eleito. Acho que é importante falar das pessoas que estão consigo. Sem dúvida, eu acho que tenho uma equipa de trabalho, toda ela transitam
equipa 3 elementos que eu considero fundamentais, que é na área da natação, na área de vôlei e na área da secção de bilhar. São 3 elementos, quanto a mim, que são importantes, até porque são modalidades que ultimamente têm dado um bom sucesso, porque quer na natação, quer no voleibol, quer no bilhar, são modalidades com muito carinho dos nossos adeptos, e por isso não podia de todo deixá-los fugir numa hora tão difícil. Por isso, o Presidente da Assembleia Geral é também um elemento com muita credibilidade na nossa cidade, que é o Dr. Luís Branco, um senhor que tem toda a credibilidade em termos de importância na nossa cidade e concelho. Depois o nosso vice-presidente para a Assembleia Geral, o Sr. Pedro Lobo Martins Coelho. O nosso secretário é o Sr. João Rui Matos da Cova. O segundo secretário é o Sr. António Miguel Matos da Costa. Depois temos no Conselho Fiscal também um sócio bastante antigo e portanto também com muita credibilidade também na nossa cidade, que é o Dr. Carlos Manuel Lopes Galante, que é só o sócio número 256. Depois temos o nosso secretário também, que é o André Marques Dias, e o relator, que é o Sr. Joaquim Pontes Portilho, também outro sócio de referência e que nos consegue realmente, que tem dado muito ao nosso clube, e por isso são pessoas com muita elevação e com muita credibilidade para esta lista. Depois a direção é composta por José Manuel Teixeira, o vice-presidente é o Sr. Luís Marques Machado, o Sr. Secretário também, outro nome importante, que isso também faz parte do nosso projeto, é recrutar elementos com uma direção vindo de várias áreas, que é o caso do Sr. Lino João Barbosa Monteiro, um elemento também muito próximo dos nossos adeptos. O nosso tesoureiro também é já atleta do nosso clube também, que é o Sr. Adolfo Augusto da Silva Lopes, também um sócio bastante baixo. E o Sr. Tesoureiro também, que é um jovem, um economista, o tesoureiro adjunto, que é o Dr. Bruno Daniel Gonçalves Monteiro. Temos depois de vogal o Sr. Ivo Manuel Oliveira Magalhães, também um jovem sócio, que também tem um trabalho notável na área do futebol de praia. É outro jovem com muita ambição e portanto, que pode ser uma mais-valia nas outras modalidades que nós estamos a pensar em pôr em prática no nosso clube. Depois o vogal, temos também o Sr. Sérgio André Amorim Santos, outro elemento também fundamental na área da secção de bilhar, que tem feito um trabalho notável, e por isso também não quis que ele deixasse este projeto e que procurasse também ser um elemento, portanto, importante neste trabalho que nós vamos desenvolver ao longo do nosso mandato, no caso de sermos eleitos. Portanto, é uma equipa bastante de trabalho, de terreno, e é isso que nós precisamos, e é isso que o nosso clube precisa neste momento: pessoas de trabalho, pessoas de terreno e que conheçam bem o clube, que é o nosso caso. Depois também gostava muito de referir aqui alguns nomes que fazem parte da nossa Comissão de Honra, que contra mim são nomes de grande relevância não só no nosso Conselho, mas a outros níveis. O nosso Presidente da Comissão de Honra é o Sr. Dr. José Manuel da Fonseca, uma referência de Matosinhos, um lanchonense, um senhor que tem dado muito ao nosso clube, não é tão presente como ele gostaria, por vias da sua vida, a atividade profissional, um ex-presidente do Leixões, mas um ex-presidente e que tem sido, ao longo de muitos anos, nunca virou as costas ao nosso clube, e para além de tudo é um nome de referência do nosso Conselho. Temos também um outro nome que é importante num projeto com esta dimensão, que é o Sr. João Paulo da JP Sacou, que tem sido um grande amigo também do nosso clube em todas as vertentes, portanto, e temos um histórico, um grande adepto, um grande sócio, um grande amigo, que é o Dr. Gil da Costa, outro nome que é também muito importante, que é um homem que
estando sempre no meio dos nossos adeptos, dos nossos sócios, a vibrar e, sobretudo, a sofrer bastante. Temos outro nome também que é importante, o Nuno Ferreira, que é um empresário de relevo em Matosinhos e no nosso concelho, que se prontificou logo da primeira hora a ajudar-nos e a apoiar-nos neste projeto, assim como Paulo Magalhães da Primavera, outro nome também de referência. Artur Moreira, também um outro elemento também na área da restauração, que é proprietário da Mauritânia. Portanto, o Manuel Barbosa, o Fernando Barbosa, o Nelson Martins, outro elemento também importante, que é uma mais-valia para o nosso trabalho. Portanto, e temos um quadro que fez parte e fez história do nosso clube. E isto as pessoas têm que perceber a importância que estes nomes, que estes senhores, a passagem deles por nosso clube, que faço a referir o caso do Sr. Professor José Gomes, treinador, o Jorge Gonçalves, jogador, grande atleta da formação, fez-nos realmente também demonstrar que quando se investe numa formação nós tiramos dividendos. Carlos Carvalhal, que é outro nome que todos os nossos conhecidos do nosso clube, que fez história, e o nome de Carlos Carvalhal está gravado, assim como outros, o caso de Abílio Novaes, o Fernando Costa, um atleta olímpico da natação, porque acho que também é importante que atletas com esta dimensão, que passaram pelo nosso clube, que fizeram história, também estão na nossa Comissão de Honra. O Paulo Sampaio Rifa, outro elemento também que fez um excelente trabalho no nosso clube. Anchoé, João Fonseca, um histórico, um grande jogador, um grande profissional e sobretudo também um grande treinador de guarda-redes. E temos também o nosso querido Detinho e Nené. E haveria muitos mais, mas isto faz parte também de não só homenagear, mas também as pessoas estarem prontas para ajudar o clube, dar o seu nome, o seu testemunho, e isso é que é realmente trazer de volta o Leixões àqueles momentos de glória, àqueles momentos de grande alegria, e eu acho que nós há muito tempo que andamos a gradar desses momentos felizes, e isso quero voltar e quero fazer todos os possíveis para que nós possamos voltar novamente a ter essas alegrias. Por isso é que reunimos uma equipa de trabalho com muita competência, com muito amor ao clube, e é, como disse, uma missão de paixão, de amor a este clube. Muito bem, Presidente. Ao longo do seu mandato no clube, entre 2000 e 2007, salienta-se um passado histórico, mas também se ia dizendo que deixou o clube empenhado, apesar das mais-valias estruturais que deixou no clube. Quer comentar? Não percebi a pergunta, desculpa. Então eu vou repetir. Ao longo do seu mandato no clube, entre 2000 e 2007, salienta-se um passado histórico, mas também se ia dizendo aqui e ali, após a sua partida, ou a sua saída do clube, de que deixou o clube bastante empenhado, apesar das mais-valias estruturais que deixou no clube. Quer comentar esta questão? Sim, isto acho que o momento não é oportuno, até porque já passaram alguns anos, claro. Falou-se muito disso, eu na altura expliquei a situação. Acho que nem todas as situações são verdadeiras, até porque há casos, porque, por exemplo, quando deixei a presidência na altura, tinha regularizado todas as dívidas que eram dos outros meus colegas, quando aceitei ser presidente em 2000, como toda a gente sabe, fiz um esforço financeiro, a minha família, fizemos um esforço financeiro brutal, para regularizar todas as dívidas que eu tinha na altura, e isso foi, portanto, todo esse valor que na altura aproveitei de uma auditoria da Deloitte, e o clube ficou totalmente a zero. Portanto, aquelas dívidas que existiam, cerca de entre 4 a 6 milhões de euros, tudo isso ficou resolvido, para além do investimento que se fez na equipa profissional, nas infraestruturas, na formação, todo um conjunto. Se nós repararmos o que foi feito no meu tempo, de 2003, ao que ainda existe hoje, ou seja, desde o relvado novo, as bancadas, portanto o auditório, a sala de troféus,
portanto toda a parte administrativa, tudo isso foi feito na minha época e é o que está lá, e ainda, portanto, o auditório, há todo um conjunto de remodelações que foram feitas e esse foi feito, obviamente, entre 2000 e 2003. Regularização de dívidas, portanto, as infraestruturas, o Estado, aliás, o relevado não era mexido, tinha já 40 e tal anos, portanto, e fui eu a primeira pessoa a fazer esse tipo de intervenção para que nós possássemos ter melhorias, não só para os nossos associados ter a comunidade, mas também para a equipa profissional e os seus treinadores, desde dos balneários, desde o posto médico. Aliás, é bem notório o testemunho de alguns elementos que têm passado na minha página, e um deles que é o Afonso, que foi portanto um grande massagista, e ele testemunha precisamente isso. Portanto, são coisas que ficaram no clube. O tal chamado O Meu Punho foi uma obra que eu me orgulho muito de a ter feito. É evidentemente que custou muito trabalho, muitas horas, muito dinheiro, mas eu, enquanto presidente, e toda a minha equipa trabalhou no sentido de criar condições a todos, não só aos atletas e aos treinadores, mas também, essencialmente, aos nossos sócios, para ter os camarotes não existiam, por exemplo, como sabem, quem participava lá eram cadeiras de plástico. Por exemplo, hoje temos um camarote presidencial que nos orgulha, não existia também, foi no meu tempo que isso aconteceu. Portanto, há aqui um conjunto de situações que eu me orgulho, e ainda há pouco na minha intervenção que fiz na minha apresentação aos sócios na sexta-feira, numa ação de esclarecimento, assim eu fiz também, porque acho que é importante, e os sócios têm que ter memória, que o José Manuel Teixeira passou como presidente do clube, deixou obra, deixou um trabalho valioso, quer em termos de, como eu disse, de uma reestruturação financeira, como também nos aspectos desportivos e a imagem do Leixões, como toda a gente sabe. Nós fomos, aliás, ainda somos hoje o único clube de terceiro escalão está presente nas competições europeias. E eu acho que isso é um orgulho enorme para todos nós, não só para a minha direção na época, mas também para os sócios e adeptos, e para Matosinhos. Acho que isso ninguém pode desvalorizar, e também de não se lembrarem desses feitos. E a história dos clubes fazem-se destes momentos, destes, não só em termos esportivos, mas também de momentos de melhoramentos nas nossas instalações. Por isso, como disse, aquilo que eu venho nas minhas propostas anunciando da minha candidatura, garanto a todos os sócios do Leixões, a todos os adeptos do Leixões, que vou cumprir religiosamente, porque tenho condições mais que suficientes e estou reunido de pessoas competentes e de pessoas que estão, portanto, sensibilizadas para que nós possamos fazer um trabalho àquele que fizemos há uns anos atrás. E para lhe dizer também, Sr. Adelino, que é o seguinte: desde que estive no Leixões, 7 anos, em 7 anos fiz trabalho, fiz obra, subi a equipa 2 vezes, fui campeão, tivemos prestações muito importantes na área desportiva, não só no futebol, mas também nas modalidades amadoras. Fomos vice-campeões de júniores, fomos finalistas da Taça de Portugal em voleibol. Natação fizemos o atleta olímpico, que é o Fernando Costa. Tudo isso foi trabalho feito da minha gestão e da minha gerência. Por isso, acho que os sócios devem repensar bem, devem pensar se querem realmente um Leixões novamente ganhador, novamente que se sintam orgulho e que se sintam efetivamente, quer dizer, e falando no Leixões, não em termos profissionais, mas também nas outras áreas, nas outras modalidades. Portanto, estou disponível e quero efetivamente mais reforçar uma vez que, se for eleito, e se os sócios me derem essa confiança, e se os sócios tiverem memória, sabem perfeitamente que isso vai acontecer. Muito bem, Sr. José Manuel Teixeira, vamos abordar as suas propostas. O Sr. José Manuel Teixeira propõe aos sócios e a todos os leixonenses, se for eleito, um projeto ambicioso, com propostas ambiciosas. Podemos abordar algumas dessas propostas, segundo sabemos, pelo menos 5.
são aquelas sem que dúvida, 5 propostas, muito embora importantes. muito, porque há todo um caderno de encargos que nós temos e estamos a apresentar aos nossos sócios, e que os sócios estejam conscientes e querendo, portanto, estar a par de todo um projeto que foi trabalhado e delineado, e isso vou prometer. Portanto, o primeiro ponto é um aspecto fundamental, o saneamento financeiro. Como sabem, o Leixões vive, e não só Leixões, mas vários clubes vivem de situações muito complicadas. E nós temos já propostas e temos trabalho nesse sentido de, num espaço muito reduzido, que o problema do Leixões fique totalmente resolvido, ou seja, o Leixões deixar de ter esse problema das dívidas, dos PERs e de acreedores, ex-funcionários. Portanto, há um trabalho a ser feito no sentido, como eu disse, num espaço muito, muito reduzido, que o clube deixe de ter esses problemas e siga com outros projetos, com outra saúde financeira que neste momento não existe, e dificilmente, se não for trabalhado da forma como nós vamos trabalhar, muito dificilmente o Leixões sairá sempre destes problemas e destes compromissos bastante pesados que neste momento o clube tem, e que é obviamente muito, muito complicado e muito difícil de resolver. Depois temos que aqui um caso que eu acho importante, que são as obras do estádio, mas também essencialmente do complexo Oscar Marques. Acho que vai ser aí a nossa força, a nossa persistência, porque o nosso futebol de formação, concretamente, se não for, como digo, bem orientado, e se não tiver uma liderança forte nesse aspecto, dificilmente nós teremos os campos de Oscar Marques, ou seja, os complexos de Oscar Marques, pronto para que os nossos jovens se fidelizem ali naquele complexo, naqueles campos, porque enquanto isso não acontecer, acho que é difícil não só aumentarmos o nosso número de atletas, mas também uma grande desmobilização do jovem atleta, porque procura outros clubes, porque nós não reunimos condições para que os atletas possam fazer o seu treino com condições, e mesmo os próprios treinadores também não possam desenvolver o seu trabalho como deve ser. Por isso vai ser uma aposta fortíssima, com exigências fortíssimas, para que ainda este ano nós consigamos, portanto, ter os 2 campos prontos para a nossa formação. E só assim é que é possível também, havendo um trabalho, havendo uma grande preocupação de dar esse tipo de condições, obviamente quem vai beneficiar será a equipa sénior. E é nesse sentido que nós estamos, portanto, empenhados para os campos de Oscar Marques, a formação passe a ser toda ela concentrada no Estado do Mar. Por isso, o nosso rol também é Leixões no Mar. E é aí que nós queremos que as modalidades que regressem ao nosso estádio, que regressem, portanto, a ter ter um espaço próprio para que os nossos jovens atletas possam desenvolver a sua atividade. Depois, a terceira, que eu acho também importante, e nunca podemos desvalorizar este espaço, que é o Museu do Leixões de Cisa Vieira. E porquê? Porque acho que ali está a nossa história, do nosso clube, e ainda por cima no centro da cidade de Matosinhos. Uma casa mítica, em que se passaram bons momentos menos bons, e acho que, portanto, digamos, lavar a cara neste momento, acho que não é a melhor solução, porque, como sabem, é um prédio que tem até alguns riscos, porque há lá divisões que estão em estado degradáveis, e por isso até é preciso ter muito cuidado com as pessoas a movimentarem-se naquele espaço. Por isso, nós queremos aquele espaço, sim, mas com dignidade, e fazer daquela casa a casa, ou seja, o Museu do Leixões, o Museu Cisa Vieira, porque é uma casa, como eu disse, histórica, com mítica, e por isso nós temos feito alguns movimentos no sentido de parcerias para que isso seja possível, e vai ser seguramente, se nós vencermos as eleições, e se eu for o presidente, obviamente
terem logo uma dessas grandes oportunidades é criar o Museu do Leixões. Depois há outro ponto que eu considero muito, muito importante, que é voltar os sócios ao nosso clube. O nosso clube já teve cerca de 8 a 10 mil sócios pagando. Hoje, como sabem, temos cerca de 2 mil, pouco mais. A média de assistência nos nossos jogos anda na ordem dos 750 a 1500, quando nós tivemos a nossa média nos jogos seriam 3 a 4 ou 5 mil adeptos e sócios. Por isso, é também irá existir uma forte campanha para que os nossos sócios regressem rapidamente ao nosso clube e que tenham prazer, que tenham gosto de voltar, portanto, a assistir não só no futebol profissional, mas também nas outras modalidades. Acho que faz todo sentido investir fortemente, também fazer uma grande campanha que já foi feita, e se vocês recordarem, na altura toda a gente achou uma piada, mas ela resultou em pleno, que foi que toda a gente, que todos os órgãos sociais, escrito e áudio, portanto, anunciaram que era a campanha das Lulas. Não sei se recordam, mas foi uma campanha de grande sucesso e nós recuperámos muitos e muitos sócios, e como eu disse atrás, nós tínhamos uma média de entre 8 a 10 mil sócios pagantes, porque era realmente, e que é uma receita, portanto, bastante acentuada, e vale a pena investir, vale a pena, junto do Conselho e da cidade, fazer essa movimentação, o aproximar dos sócios ao nosso clube. É isso que nós queremos. Depois a quinta proposta, que eu também acho muito forte, e vamos trabalhar, nós vamos procurar vamos criar uma comissão de análise para criar mais modalidades. Nós não vamos criar modalidades só para criar, vamos sim fazer um estudo para que nós possamos realmente criar mais modalidades essas, como sabem, que nós temos um espaço riquíssimo, como é a nossa praia, as nossas praias, e nós termos um desporto, ou seja, o bodyboard, o surf, são modalidades que hoje estão muito, até mesmo para atrair jovens atletas, portanto também é uma área que nós podemos potencializar de forma a que o nosso clube também esteja nessas áreas, nesse desporto. Acho que nós, sendo um clube do mar, de pescadores, faz todo sentido nós termos também modalidades que se ligam bem com o mar, com a praia e com o nosso clube. Por isso, vamos também criar essa comissão para fazer uma análise, para ver se é possível, e quando é possível, portanto, criar essa modalidade. Como temos outras, o caso do futsal, também é outra modalidade que está a ter grande pujança, e o nosso clube não pode estar desassociado a esse tipo de modalidades. Também é outra modalidade que para mim também tem muito sentido, que é o desporto adaptado. Isso também é outra modalidade que nós queremos forçosamente que ela entre no nosso espaço, que entre no nosso clube, para que possamos dar possibilidades a todos os atletas poderem participar. Portanto, tudo isto é um projeto que nós vamos trabalhá-lo. É evidente que há grandes prioridades, mas nestas 5 propostas elas irão ser cumpridas rigorosamente, porque eu acho que, por isso é que eu faço sempre recordar o meu passado, e o meu passado é, como toda a gente sabe, um passado de orgulho a mim enquanto presidente, e orgulho obviamente todos os leixonenses, porque não acredito, tirando os jovens associados, que se calhar que não se revêem ou não reveram aqueles momentos históricos. Eu acho que nenhum sócio que viveu aqueles momentos desde 2000 até 2007, que foram anos fantásticos, de grandes investimentos e de grande alegria, e por isso eu tive, nesses momentos, tive participação ativa em todos eles, e por isso espero que os sócios percebam o porquê da minha candidatura. A minha candidatura é uma candidatura séria, com grandes objetivos, com grande pujança, e para devolver novamente aquele Leixões que foi nosso e que era a alegria de todos os matosinhenses e de todos os leixonenses. Eu estou pronto e espero que os nossos associados e adeptos percebam bem e que não se deixem iludir com falsas questões, porque também já ao longo de muitos anos fui massacrado, fui vítima de situações que não eram verdadeiras e que não são verdadeiras, e espero agora que as pessoas percebam porque é que eu estou aqui. Também é uma razão que eu quero dizer às pessoas
que o Sr. Manuel Teixeira, digo-vos com todo o coração, com toda a humildade, se há pessoas que conseguem fazer trabalho no Leixões Sport Clube, eu sou a pessoa principal, e com todo respeito pelos meus colegas, pela candidatura da Comissão, neste caso administrativa, que também faz, portanto são sócios do Leixões, gostam tanto de Leixões como eu gosto, mas que me desculpem os meus queridos amigos, eu sou a pessoa certa, no lugar certo, para devolver o Leixões aos momentos de grande alegria. Muito bem, Presidente, muito aqui disse nestes 5 pontos importantes que prometeu no seu mandato, se for eleito, e eu gostaria de voltar novamente a mais uma questão. O seu historial desportivo e estrutural foi demasiadamente importante para não se falar nele. Perguntava-lhe se quer abordar este seu trabalho feito no clube do seu coração e se tudo foi fácil ao longo dos anos. Bem sei que já falou muito do trabalho feito, mas nunca é demais abordar estes trabalhos, porque penso que são realmente importantes. Sem dúvida, eu tenho, como disse há pouco, foi um trabalho dificílimo, um trabalho de muitas perda de horas com organizações, com projeções, passámos momentos menos bons, eles foram-se ultrapassando, e como eu disse, acho que o importante de tudo isto é termos gente competente junto de nós. E para lhe dar só também mais uma importante dica é o seguinte: por exemplo, eu vou ter na minha equipa, olhando ou focalizando na área da formação, só o Sr. Nicolau Vaqueiro, ou seja, um elemento com uma experiência longa, uma experiência de grandes conhecimentos, até porque já foi nosso treinador na época e também fez parte em alguns momentos na área da formação. Portanto, isto é que nós temos que perceber o que é preciso, o que é o mais importante. E eu falei com o nosso querido amigo Vaqueiro, Nicolau Vaqueiro, e ele prontificou-se logo, lendo o projeto, vendo o projeto, de querer entrar nele. E vai ser ele o diretor técnico, ou diretor de geral, digamos melhor dizendo, que não só vai fazer o trabalho de potencializar a nossa formação, como também vai ser um homem que vai fazer a ponte entre todas as modalidades amadoras, ou seja, o vôlei, a natação, o olhar, o karaté, o boxe, o polo, todas essas modalidades. Ele vai também ser responsável para juntar todas essas modalidades para o nosso clube, ou seja, estaremos sempre a par do que é que se passa nas outras modalidades, e isso, portanto, vai ser uma mais-valia. Portanto, é essa liderança que eu costumo ter, isto porque eu sozinho, ninguém sozinho consegue fazer tudo, e voltando atrás, todo aquele trabalho que foi feito, não só em termos desportivos, mas também em termos estruturais, foi criar uma equipa de trabalho. É evidente que o Presidente é o líder, comanda, mas tem que se reunir de gente competente. Claro. Vamos também ter um coordenador para a área da formação, obviamente que ainda não poderei anunciar o nome, até porque ainda tem vínculo com outra instituição, mas é um homem que já passou pela nossa casa, é um homem competentíssimo, se calhar dos melhores profissionais na área de coordenação na área de futebol de formação. Portanto, nós estamos a reunir elementos que o Leixões seguramente vai beneficiar e vai seguramente também ter resultados muito rápidos, porque são pessoas competentíssimas. Acho que não deixam dúvidas nenhumas aos nossos sócios e adeptos que o Nicolau Vaqueiro é uma peça importante neste projeto. Muito bem, Sr. José Manuel Teixeira, gostava de lhe colocar uma outra questão. Se for eleito Presidente do Leixões Sport Clube, espera ter o grande sucesso de outrora? Sem dúvida, acho que eu, se não fosse assim, não avançaria, não me candidataria. É evidente que tenho, como disse, reunir-me em condições de forma a poder cumprir com todos estes pontos que eu referi há pouco. E tenho já, muitos desses pontos já estão praticamente assegurados. Portanto, no aspecto financeiro, já temos uma estrutura que vai analisar e vai pontificar rapidamente a resolver os problemas financeiros.
na área, mesmo nas infraestruturas também, é importante tê-las, também já estamos a preparar nesse sentido, para que rapidamente haja uma intervenção muito rápida. E deixe-me dizer, a Sra. Adelino Costa, que se for eleito, eu muito brevemente terei que anunciar aos nossos sócios, ou numa Assembleia, dizer que vamos fazer a intervenção no nosso estádio, porque o nosso estádio é preciso, acho que está um pouco, tirando aquelas condições que eu referi no meu tempo, acho que também era tempo já de fazer uma grande intervenção no nosso estádio, porque acho que já não tem muitas condições para que os nossos sócios e adeptos possam assistir aos nossos jogos com alguma comunidade. Isso também vai ser, não faz parte neste projeto imediato, mas eu não irei descansar seguramente de não conseguir arranjar parcerias para que o estádio seja rapidamente feito de forma a que eu idealizei aqui há uns anos atrás. Como toda a gente sabe, fui eu que puxei portanto o estádio junto à bancada central, precisamente para fazer em várias fases. Não conseguimos, porque entretanto deixei de ser o presidente e portanto as coisas foram passando, mas acho que se for eleito presidente, não tenham dúvidas nenhumas que tudo farei para que neste mandato ainda consiga fazer isso em prol dos nossos sócios, para que eles possam ter realmente melhores condições para assistir aos nossos jogos. Sr. José Manuel Teixeira, acha que consigo o Leixões tem futuro? Sem dúvida, acho que não deixo dúvidas a ninguém, até porque o meu passado assim o diz, e se calhar as coisas na época estariam ainda muito mais difíceis do que estão agora. Portanto, agora é uma questão de mais estar organizado, e julgo que num espaço de 3 anos se repara uma coisa, e as pessoas é bom que se lembrem como é que é possível em 3 anos, em situações bastante difíceis, conseguir não só sanear o aspecto financeiro, que foi resolvido, como disse atrás, fazer infraestruturas, investir na equipa, fazer os resultados, porque investir em equipas naquela época custava muito dinheiro, e foi feito tudo num espaço de 3 anos. Nós, de 2000 a 2003, todas aquelas obras foram realizadas no meu mandato. Por isso, estou perfeitamente convencido, se os sócios assim o entenderem e quererem fazer esse desafio comigo, não tenho dúvidas nenhumas que daqui por 3 anos estaremos a falar se calhar de outro tipo de situação, porque essas propostas foram elas todas cumpridas. Muito bem. Sr. José Manuel Teixeira, acha que o futuro do Leixões também passa por novas modalidades? Sem dúvida, acho que sim. Acho que o Leixões tem condições de ter essas modalidades que anunciei, o futsal, o surf, o bodyboard, portanto o desporto adaptado e outras que possam existir, mas há um conjunto. Exatamente, acho que sim, acho que vamos criar, como eu disse, vamos criar uma comissão de apoio para analisar e para fazermos alguns debates para que isso seja possível. Nós não vamos criar modalidades só por criar, há condições portanto há uma modalidade também que começa a ser uma modalidade muito querida do nosso clube, que é, portanto, o futebol de praia. O futebol de praia, que também é uma modalidade que está em expansão. Nós temos, aliás, o Ivo Pinto, que é nosso, também vai fazer parte da nossa lista. É um elemento jovem que tem muita ambição, como eu disse atrás, e que vai também fazer potencializar e melhorarmos muito no caso concreto do futebol de praia, porque já começamos a ter uma boa história, e por isso vamos reforçar e vamos criar outras condições para que o nosso clube esteja também bem representado nessa área, nessa modalidade. Muito bem, Sr. José Manuel Teixeira, a formação do Leixões sempre andou com os sacos às costas. Acha que a recuperação do Oscar Marques, que agora está praticamente abandonado, desativado, vem a melhorar na totalidade as necessidades? Sem dúvida, como disse atrás, acho que é premente e é fundamental nós criarmos condições fundamentais para a prática do futebol, e essencialmente na futebol. Exatamente, como disse, eu já fiz 2 reuniões na Câmara, uma delas muito concreta, e
se eu for o eleito, obviamente que essas obras arrancarão de imediato, porque eu obviamente também já fiz saber e sentir, portanto, neste caso ao Sr. Presidente, que era importante o Leixões deixar de andar de lado para o outro, porque é um clube do Conselho que não tem um espaço físico para poder jogar. É um clube nosso que não tem um espaço para se poder, e até mesmo para os seus sócios, para os adeptos e ver jogos, os pais estarem com algum resguardo, com algumas condições de assistir aos treinos e aos jogos, e acho que isso é uma falha tremenda do nosso clube, e obviamente que vai ser, não é uma bandeira, mas é uma necessidade muito grande do nosso clube ter esse espaço e esse campo para se poder treinar e também para se poder potencializar em termos de futebol no futuro. Como sabe, nós, enquanto também fui presidente na altura, investimos muito na formação e saíram vários jogadores para a equipa principal, e dois deles, estou-me a recordar do Bruno China, do Jorge Gonçalves, que deram quase 1 milhão de euros ao clube e vieram da forma, e como outros que nós, portanto, trabalhámos e fizeram parte das nossas equipas profissionais. O futebol feminino pode ser também uma das questões importantes para os... Sem dúvida, como disse, neste momento o futebol feminino, e o único senão que existe é o espaço, porque também lá está, voltando atrás, enquanto nós não conseguimos esse espaço físico, é evidente que se torna muito mais difícil. Quando esse espaço existir, não tenho dúvidas que o futebol feminino vai voltar ao nosso clube. Por falar em espaço físico, eu gostava de lhe perguntar, a recuperação do campo de Santana vem sendo ano após ano a ser falado, mas continua a estar fechado a 7 chaves. Será que consigo, a Presidente, pode recuperar um estádio que foi sagrado para o Leixões e um nome que foi falado no mundo inteiro? Sem dúvida, é um espaço que também não está nos nossos pontos, porque eu gosto de fazer as coisas que tenho a certeza que reconheço, e também tenho a garantia que este projeto está feito. Não será obviamente neste mandato autárquico, mas o projeto está feito. Falta agora acertar nos pequenos pormenores, mas eu podia falar nele, eu podia metê-lo nas minhas propostas, mas estava a enganar os sócios e estava portanto, a querer iludir os sócios. Eu não faço isso. O que eu faço são situações concretas. Isso sim, os 5 pontos, isso vai ser verdadeiro. O Campo de Santana é também um ponto para nós importante, mas olhando aquilo que eu falei e conversei, é um projeto que está para trás, não está esquecido de todo, e que vamos conseguir seguramente, mas não de imediato. E o que eu estou a falar são propostas imediatas, e é nesse sentido que eu quero, porque eu não gosto de andar aqui a falar de coisas que não tenho a certeza disso acontecer. Exatamente, que não deve efetivamente prometer, claro. Que não pode, na verdade. Sr. José Manuel Teixeira, acha que é possível o Leixões voltar a recuperar a sua própria identidade, ou seja, voltar sinceramente à Primeira Liga? Sim, acho que sim. Que agora, ainda bem que me toca nesse ponto, porque foi muito discutido, e algumas pessoas, alguns sócios até usaram uma linguagem muito... Primeiro, os sócios não têm conhecimento qual é o conteúdo jurídico e da estrutura que existe entre um clube e a SAD. Portanto, não tem, e se calhar falam muitas das vezes sem saber. Portanto, como sabem, o Leixões tem 40% de posição na SAD. Portanto, mas há 2 acionistas que ambos têm 56%. Ou seja, tanto o acionista presidente como o acionista António Godinho e Pedro Santos têm, portanto, cada um desses 56% tem 50%. O Leixões tem 40%. É evidente, quando eu falei nisso, não 50% pode falar também da Onibir. Exatamente. Portanto, não falei nesse sentido. Falei sim que o Leixões, enquanto um acionista de 40%, representa os seus associados, e havendo um bom entendimento que existe entre José Manuel Teixeira e acionistas da SAD, é evidente, com a minha experiência, com a minha forma de estar e de trabalhar, é evidente que ninguém vai desperdiçar
os meus conhecimentos e aquilo que eu posso e devo aconselhar. Portanto, eu não, é de todo impensável chegar neste caso concreto à SAD e eu é que sou não. Há, sim senhora, uma boa relação. Se eu for eleito, obviamente que eu ajudarei muito o Leixões, enquanto SAD, também a criar condições para que o nosso clube volte o mais rapidamente possível à primeira divisão. Agora, de todo, eu tenho a maioria, ou o Presidente do Leixões tem a maioria na SAD. Portanto, a SAD é uma coisa e o clube é outra. Agora, não deixamos de todo de ter uma posição vincada, porque nós representamos sócios, e são os sócios que ao domingo vão puxar pela equipa, são os sócios que realmente tenham portanto, impressionado a nossa equipa. Por isso, acho que o Presidente de Leixões tem sempre uma posição de relevo e conhecendo como eu conheço as pessoas, e que sabem também qual é a minha postura e aquilo que eu quero para o nosso clube, obviamente que não vão seguramente desperdiçar. Se for eleito o Presidente do Leixões Sport Clube, procurará ter excelentes relações com o Presidente Paulo Lopo da SAD? Sem dúvida, temos umas excelentes relações. É evidente que conheço mais, com outra profundidade, os outros, o Sr. António Godinho e o Sr. Pedro Santos. O Paulo Lopo tem uma relação e já fizemos uma conversa, sei das intenções das pessoas. Agora, não de todo que, e está também no nosso programa, de o Leixões, se for eu o Presidente, ter uma relação excelente com os acionistas da SAD, para que nós possamos juntos levar de vencida as grandes dificuldades que nós temos todos os domingos, embora o meu foco seja essencialmente o clube, que é aí que as minhas promessas são essas, são dos 5 pontos que eu anuncio, aí sim é a grande minha responsabilidade. Ora, é evidente que vamos sempre ter uma relação de cavalheiros e de ajudar naquilo que for possível, eu poder ajudar, portanto, a SAD nos resultados, ou na equipa, ou no que é que estou sempre disponível para colaborar, e então muito, neste caso concreto, com a SAD. Muito bem. Ao apostar na sua candidatura, acha que é apostar na vitória e ser o Presidente do clube? Eu acho que sim, acho que, como eu disse atrás, os sócios, uma coisa é eu entrar agora, ser desconhecido e estar aqui a dizer, a apresentar propostas e as pessoas ficarem com alguma dúvida. Outra coisa é ser um candidato com um trabalho atrás de mim, feito com muita qualidade, e que ninguém também na altura acreditava, que o João Teixeira em 2000 disse que no centenário do Leixões o Leixões estaria na primeira divisão, toda a gente se riu, que era quase impossível, porque nós estávamos no terceiro escalão, e assim aconteceu. Portanto, não é estar aqui a tentar enganar os nossos sócios. Isto é realidade, não tenho dúvidas. Se os sócios me derem essa confiança, essa possibilidade de colocar novamente o Leixões no bom caminho, em todas as vertentes, desde a área financeira, no projeto da formação, das infraestruturas, tudo aquilo que eu prometi, portanto, acho que isso depende agora, como eu disse atrás, dos sócios. Eu não tenho que estar constantemente a falar nisto ou naquilo, porque eu já tenho o meu trabalho e as pessoas sabem, ok, se o Presidente José Manuel Teixeira fez aquilo que fez em anos difíceis, porque é que agora os sócios vão ter desconfiança A, B ou C? Não, o José Manuel Teixeira tem um perfil de liderança que só ele consegue fazer o trabalho que foi feito, ou seja, eu não vou a parte de ninguém. É evidente que há uma grande parceria e um grande entendimento com a autarquia, que é fundamental e é importante, por isso, mas quem vai dirigir, quem vai liderar, quem vai criar as equipas de trabalho será o Sr. José Manuel Teixeira. Eu é que vou mandar, eu é que vou decidir, eu é que vou dizer como é que as coisas vão funcionar. Portanto, percebam bem os sócios do Leixões. Se querem o Leixões com imagem, com resultados e com aquilo que eu prometi, não tenho dúvidas nenhumas. Se gostam do clube, se amam o clube como eu amo, meus amigos, é evidente que a minha candidatura é a mais viável, é a mais
é o candidato que pode e deve reunir as condições para fazer o trabalho que eu estou a prometer e que já consigo, obviamente. Portanto, acho que os sócios não devem de todo ter dúvidas, têm que dizer se gostam realmente de Leixões, têm que votar em José Manuel Teixeira, porque é por aí que o nosso clube vai ter resultados e vai ser diferente do que tem sido até aqui. Sr. José Manuel Teixeira, o futebol profissional é naturalmente a imagem do clube, ou seja, do Leixões, o nome em si. Se for eleito presidente, tenciona colaborar nesse sentido de tentar também ajudar o presidente Paulo Lopo a melhorar cada vez melhor também o futebol de sénior? Sem dúvida, foi como disse há pouco, eu não só até em termos de diretamente com o futebol, mas também de mobilizar os sócios, criar condições aos sócios, de fazer uma grande campanha também para atrair mais gente ao nosso estádio, para que a equipa sinta um calor maior em termos de ambiente. Isso faz parte do trabalho que eu quero fazer enquanto presidente. Portanto, aí nós temos a noção exata de que podemos fazer um trabalho valioso, e é evidente que estarei, como disse atrás, sempre pronto e disponível para colaborar com os elementos da SAD, que é esse o sentido do presidente do Leixões. Muito bem. Sr. José Manuel Teixeira, quando pensa que ter nomes sonantes a apoiar a sua candidatura, tais como Carlos Carvalhal, José Gomes, Nicolau Vaqueiro, João Fonseca, Detinho, Nené, Jorge Gonçalves, Abílio Novaes, Dr. Gil da Costa, João Paulo Sacoto, Afonso Sousa, Anchoé e outros, tal como o Dr. José Manuel Dias da Fonseca, podem ser apoios influentes na sua possível eleição? Sem dúvida, acho que são apoios muito interessantes e muito fortes, pessoas que gostam de Leixões, pessoas que não só enquanto passagem como profissionais, mas também pessoas que têm dado muito ao nosso clube e estão sempre disponíveis. Como sabe, muitas das vezes nós precisamos, e para lhe dar um exemplo, por exemplo, as pessoas às vezes têm a memória muito curta, mas por exemplo o Sr. João Paulo da JP Sacoto foi um grande sponsor do nosso clube há muitos anos e continua a ser. Se repararem, a Tsunami faz parte da empresa do Sr. João Paulo, portanto é uma personalidade que não aparece muito nos jogos, porque tem outros a fazer, mas está sempre pronto para ajudar o nosso clube em qualquer situação. E quando eu conversei com o Sr. João Paulo, ele prontamente prontificou-se a colaborar e ajudar naquilo que for necessário para o nosso clube. E acho que é importante uma direção ou um presidente ter gente, pessoas com essas capacidades de apoio, de uma situação urgente para resolver, e são essas pessoas muitas das vezes que podem juntar empresários para que o nosso clube tenha outro tipo de apoios, outro tipo de necessidades que às vezes é importante. Isso é esse tipo de personalidades que faz falta ao clube e que ao longo destes anos têm ajudado muito o clube, assim como o Dr. José Manuel Dias da Fonseca, como disse atrás, outra personalidade que também tem, as pessoas às vezes não veem ou porque não sabem, não têm que saber, mas está sempre pronto para ajudar em todas as vertentes. É evidente que há coisas que não podem ser públicas, mas são personalidades que nunca viraram a cara ou as costas ao nosso clube, e às vezes não são bem, deveriam ser muito mais bem tratados do que são. Todas estas pessoas influentes que fazem parte da Comissão de Honra e outros, quando o senhor lhe falou, aderiram imediatamente? Sem dúvida, aliás, alguns ao seu pedido, não é? Sim, claro, mas houve vários que quando eu anunciei a minha candidatura prontificaram-se logo para estar do meu lado. Isso foi com muito orgulho que eu recebi essa palavra de incentivo. É sinal que reconheceram o meu trabalho e reconheceram que também reconhecem efetivamente
que eu sou a melhor opção para o nosso clube, sendo eles lanchonenses, sendo pessoas com grandes referências aqui na nossa cidade e concelho de Matosinhos, e logo prontificaram-se para estar junto deste projeto e estarem disponíveis para aquilo que for necessário. Em relação aos outros elementos, como falou, e acho que os testemunhos muito sinceros de todos, mas Carvalhal e Zé Gomes fizeram um apanhado mais, o próprio Afonso também, quem assistiu, porque essas pessoas viveram muito aqueles momentos. Como é que eles, quando chegaram ao nosso estádio para trabalhar em 2000, no caso do Carvalhal foi em 2001, como é que estava aquela situação e quando eles saíram, como é que ficou? Portanto, isto para os profissionais da atividade, neste caso concreto do futebol, como é que é possível as pessoas, num espaço tão curto, criar condições de trabalho quase impensáveis? É evidente que quando se passa por determinados clubes, nós sabemos o que foi feito e o que não foi feito. E estas duas testemunhas, ou três testemunhas, principalmente o Carlos Carvalhal e o Afonso, que foi um elemento que trabalhou no clube 20 e muitos anos, conheceu bem as grandes dificuldades do nosso clube e depois conheceu outra realidade, está a ver? E isso são testemunhos que eles sentiram, são testemunhos reais, aqui não há fantasias, não há que inventar nada. Eles sentiram quando lá cheguei e quando lá saíram, portanto, e acho que isso os sócios, muitos valorizam obviamente, mas muitos até criticaram, pois não, as pessoas têm que perceber que há momentos para tudo, e as pessoas, neste caso os profissionais, passaram momentos bonitos, de grandes alegrias, mas também passaram momentos menos bons, falta de condições, quer dizer, e eu dei essas condições a esses profissionais, e obviamente que eles pontificaram-se logo a dizer o seu testemunho, o que é que encontraram quando lá chegaram e o que encontraram quando saíram. Portanto, acho que isso, melhor de quem trabalha diariamente naquela casa, tinha a noção e a consciência de quanto se trabalhou e de quanto se investiu e de quantas preocupações eu passei para dar as melhores condições a todos os profissionais, não só no futebol, em todas as modalidades. Eu disse na sexta-feira a um associado de umas pessoas que fez algumas perguntas pertinentes e eu respondi com toda a franqueza. Comigo, na altura, os jogadores só precisavam de jogar futebol, os treinadores só precisavam de treinar, porque tudo lhe parecia completamente feito, tudo que era necessário, em termos, os médicos só precisavam do atendimento, porque eles tinham tudo, não faltava nada, havia uma equipa de trabalho de grandes profissionais, e por isso é que eu exigia a todos os jogadores, jogássemos nós na altura contra o adversário mais simples com o adversário mais forte, porque nada faltava, era preciso levar um menino ao colégio, nós tínhamos um super bom menino ao colégio, era preciso, havia um familiar que estava doente, nós levávamos o médico a casa. Portanto, havia uma estrutura profissional pensada, estruturada, para que nada falhasse na estrutura do futebol profissional, como nas outras modalidades. Nós já tínhamos na época psicólogos na formação, tínhamos professores, tínhamos uma sala de estudo. Estamos a falar há 15 anos, hoje é vulgar, mas naquela época, quando nós entramos, fizemos todo esse tipo de trabalho. Para além do desporto. Para além do futebol profissional, exatamente. Por exemplo, na altura, que segundo dizem que vai ser a candidata, a doutora Luísa Salgueiro, na altura fazia parte, era deputada da Câmara de Matosinhos, ficou perplexa como é que o Leixões já tinha aquelas condições para os atletas da formação. Atletas com alguma dificuldade de ensino, não tinham, os familiares não tinham condições económicas para ter os chamados expligadores, e nós tínhamos lá, três professoras, tínhamos psicólogos, tínhamos nutricionistas, tínhamos uma série de valências naquela casa, ou naquele clube, que a formação, portanto, nós não investimos só no futebol profissional, nós investimos em várias frentes, portanto, exatamente, portanto, nós tínhamos ali um trabalho de grandioso, e isto, claro que as pessoas sócios, se calhar, pouco se importavam com isso, se calhar só estavam preocupados que a equipa jogava ao domingo, não sei o quê, mas nós não, por trás tínhamos outro trabalho fundamental e muito, muito importante. Portanto, quando se fala
José Manuel Teixeira Federal, não, eu sou todo. Para mim, ser presidente é ser presidente do Leixões todo, do Leixões modalidades amadoras. Eu fui o único presidente, ou dos poucos presidentes, que fui a provas de natação. Pergunto, algum presidente foi? Duvido. Aliás, quando apresentei-me nas provas, o Leixões estava a disputar provas na prova do Varzim, na altura o Dr. Dias Fonseca, que era o responsável, ele ficou muito admirado, e mesmo os colegas dos outros clubes, do Porto, do Famalicão, do Braga, ficaram todos perplexos. O presidente do Leixões estava ali a assistir às provas, como se estivesse a ver o jogo de futebol. Claro. Eu disse, qual é o problema? Então, sou presidente, tenho que estar, quando posso, tenho que estar aqui. Claro. Como ia ao voleibol, fui ao karaté, fui a todos os jogos das camadas jovens, portanto, eu não falhava a nenhuma participação, sempre que tivesse possibilidade de estar presente em todas as modalidades. E por isso é que existiram grandes resultados esportivos, porque os atletas, os treinadores, os seccionistas sabiam que podiam contar com o presidente do Leixões. E também se sentiam motivados com a sua presença. Exatamente, e muito motivados porque sentiam o apoio da direção, o apoio do presidente. Eu, embora estando mais focalizado para a área do futebol, que era uma grande responsabilidade, mas sempre que existisse possibilidade e que eu sentisse que era necessária a minha presença, eu estaria lá sempre. E isto é testemunho, e as pessoas que estão aí podem testemunhar. Quando me apresentei, como disse, nas provas de natação, toda a gente ficou pasmada de eu estar. Portanto, esse é o trabalho que eu gosto de fazer, que eu sei fazer, e que obviamente que há um trabalho vasto ainda para fazer e para recuperar. Por isso, quero dizer mais uma vez aos sócios que percebam e que pensem bem que o melhor presidente, com todo o respeito pelo meu adversário candidato, não é adversário nenhum, que é um leixonense, mas ele também sabe disso, efetivamente. O Duarte sabe que eu sou um grande presidente para Leixões. O trabalho de presidente, José Manuel Teixeira, e coordenador do futuro do Leixões Futebol Clube, pode considerar-se uma tarefa com um grau de exigência e complexidade elevada? Sem dúvida. Aliás, ser presidente do Leixões acarta uma grande responsabilidade, porque o Leixões é um clube com uma dimensão enorme, não só pela grandeza do nosso clube, mas também pela responsabilidade que ele acarreta, porque o nosso clube tem uma imagem fortíssima, tem responsabilidades, há que ter em atenção que o nosso clube é muito exigente em várias matérias, e numa matéria que eu acho que é muito sensível, que é no aspecto financeiro. Acho que as pessoas têm que estar muito, muito, muito bem preparadas, porque o Leixões tem uma dívida bastante acentuada, como toda a gente sabe, e não é fácil resolver se não tivermos parcerias consistentes para resolver os problemas que aí vêm. Portanto, espero bem que as pessoas tenham essa noção e essa consciência que o Leixões vai ter um encargo de responsabilidades elevadíssimo, e se as pessoas não estiverem atentas, se forem responsáveis, o Leixões pode efetivamente passar por casos muito, muito, muito maus. Sr. José Manuel Teixeira, acredita nas forças vivas de Matosinhos, incluindo os associados, para cada vez estarem mais perto e atentos ao fenómeno do clube? Sem dúvida, acho que, como disse, para isso também é importante trabalhar, junto da população, fazer iniciativas, ter iniciativas, haver determinados movimentos no sentido, como eu disse atrás, de puxar as famílias, porque é possível, hoje em dia é possível fazer isso, e criar e portanto incentivar também as pessoas para que a cidade e o concelho estejam mais próximos do clube, que é um clube mais representativo, é um histórico, é um clube que tem história e muito grandiosa, e ninguém pode estar indiferente a este grandioso clube que é não só a nível do nosso concelho, mas também
fora do nosso concelho, é um clube também muito respeitado, muito acarinhado. Agora, é importante também que quem está à frente do clube tenha condições para chamar essas pessoas, essas famílias, conseguir também motivá-las, conseguir que as pessoas percebam que o clube precisa neste momento de todos, para que o nosso clube possa ser ainda maior, e toda a gente sabe, por muito que a gente queira um bocadinho desviar, a gente sabe que os nossos sócios, os nossos adeptos estão sempre atentos aos resultados esportivos, e também temos que ter em conta que nossos adeptos e sócios vivem muito desses momentos, e por isso é que nós temos de estar muito juntos, muito unidos, para que nós consigamos levar o nosso clube a bons momentos desses que já foram muitos e bons, e queremos voltar, que eles continuem a ser esses bons momentos. As eleições são no dia 17 deste mês. Continua a contactar os associados, sim, e simpatizantes, com certeza. É importante é importante portanto, sensibilizar os nossos sócios para que no dia 17 compareçam para decidir, no fundo. Continua a trabalhar nesse sentido. Sim, claramente, para que os sócios percebam e escolham o candidato que eles acham que seja o melhor para o nosso clube. É evidente que eu estou perfeitamente à vontade para dar essas condições e dizer que o melhor candidato, por razões óbvias, será o Sr. João Manuel Teixeira, mas os sócios é quem decidem. Se eles acharem que o outro candidato ganha nas suas condições, depois, é claro, é o velho ditado, depois as coisas, se não correrem bem, as responsabilidades, e foi sempre isso que eu anunciei quando me candidatei nas outras vezes, que quando se criticava A, B, C ou D, eu dizia, quem votou foram os sócios, claro. Os sócios é que são os responsáveis. Exatamente. Portanto, depois não há que dizer o António foi assim, se calhar não. Há momentos, democraticamente falando, para eleições, e eu estive em 3, ou aliás, melhor dizendo, em 2 mandados, em 2 candidatos, eu estive lá. Os sócios não quiseram, os da Manuel Teixeira quiseram outros, neste caso, e eu tenho que respeitar. Agora, aconteceu o que aconteceu, a responsabilidade é dos sócios. Se o sócio entender que sou eu, ótimo, já tenho o trabalho feito e vou continuar a fazê-lo ainda com muito mais convicção. Se o sócio entender que é outro candidato, pronto, paciência, depois os sócios daqui a 3 anos vão voltar a dizer, afinal, nós enganamos. O candidato que sair das urnas como presidente no dia 17 será felicitado pelo candidato presidente? Sem dúvida, aliás sempre o fiz. Quer dizer, nós daqui isto não é uma candidatura de leixonenses. Claro, não é? Exatamente. O candidato, o Duarte Anastácio, que eu parece ser amigo e gosto dele, é um leixonense como eu, nem mais nem menos. Claro. Por isso, eu sou um, portanto, é como eu digo, se os sócios entenderem que o candidato da lista for eleito, obviamente no final dou-lhe um abraço, cumprimento e desejo felicidades. Assim como for ao contrário, tenho a certeza absoluta que ele também fará o mesmo. Muito bem, este programa na Rádio Matosinhos Online, claramente falando, e outros que diariamente passam pela programação diária da Rádio Matosinhos Online, a Sr. José Manuel Teixeira acha que pode ser um elo de informação e comunicação para todos os ouvintes? Sem dúvida, acho que sim, acho que vou ser sempre pronto a colaborar e estar presente quando for necessário, porque acho que é uma rádio importante para não só comunicar com os nossos sócios, mas também para todos os ouvintes que gostam na área do desporto e sobretudo seguramente que gostam do nosso clube, que é um clube, como disse atrás, o clube mais representativo do nosso concelho, e as pessoas os ouvintes estarão sempre atentos aos desenvolvimentos do nosso clube. Muito bem, porque estamos na reta final deste programa, claramente falando. Sr. José Manuel Teixeira, que mensagem gostaria de deixar aos matosinhenses, especialmente aos associados do clube? Olha, a mensagem é uma mensagem muito sincera, que é o seguinte: no dia 17 vou votar, procurem estar disponíveis, é uma sexta-feira, acho que devem participar neste ato eleitoral, que é um ato
importante para o clube e os sócios é que têm que decidir. Agora, a minha mensagem é no sentido, eu sendo o candidato que reúne melhores condições pelo meu passado, obviamente, e pela experiência que eu tenho na gestão do clube, pela forma como eu lidero as coisas, é evidente que os associados do Leixões devem, como eu disse, ir em massa, em força, para escolher o seu presidente. E esse seu presidente, as pessoas já sabem, da minha parte, o que podem contar. Da parte do outro candidato, é evidente que é muito subjetivo, como é evidente. Agora, continuo a dizer, pensem bem, estudem bem os programas, vejam, analisem profundamente, porque neste momento é um ato de importância para o nosso clube, porque são 3 anos de mandato, há muitas situações que para resolver, há muitas complicações e por isso está nas mãos dos nossos associados para que possam decidir bem, decidir de forma tranquila, possam analisar as propostas, as nossas já estão a público, por exemplo, o candidato, na lista ainda não conhecemos quais são as suas propostas ou as suas iniciativas e as nossas já estão, portanto, para que os sócios possam analisar, fazer uma profundidade do que é o trabalho que vai ser desenvolvido para que depois possam decidir, e é essa a mensagem que eu peço aos sócios para que possamos então decidir bem, e decidir bem é decidir no candidato José Manuel Teixeira. Quero lembrar que 2 a 8 dias temos cá também o senhor Anastácio para, naturalmente, falar também da sua candidatura ao Leixões Sport Clube. Foi com particular prazer que eu recebi aqui na Rádio Matosinhos Online para podermos conversar de vários temas desportivos ligados ao Leixões Sport Clube. Da minha parte e em nome deste programa, quero felicitá-lo pela coragem da sua candidatura e desejar-lhe muitas felicidades para um grande sucesso em nome do desporto no Leixões Sport Clube. Muito obrigado, Sr. José Manuel Teixeira, muito boa noite. Boa noite, eu que agradeço ao editor também. Boa noite e uma boa semana também. Pois muito bem, vamos dar então por terminado este trabalho feito com o senhor, com o candidato, o Sr. José Manuel Teixeira, candidato às eleições do Leixões Sport Clube, neste programa, claramente falando. Vamos ficar então por aqui, lembrando que para a próxima semana, mais uma vez posso lembrar que o Leixões, no dia 13 deste mês, ou seja, na próxima segunda-feira, vou receber aqui o candidato Duarte Anastácio, candidato também à lista A, à presidência do Leixões Sport Clube. Foi um prazer estar consigo, aquele grande abraço de amizade para todo o nosso auditório, espero que estivessem bem coladinhos no seu lugar, porque foi realmente um trabalho extraordinário aqui desenvolvido pelo candidato José Manuel Teixeira. Eu prometo voltar amanhã entre as 21 e as 22 horas e 30 minutos para mais um programa padroense sempre em crescimento. Até lá, despeço-me com aquele grande abraço. Eu sou Adelino Costa. Boa noite. Rádio Matosinhos Online. De Matosinhos para o mundo.